Boa noite, estamos começando mais um Conexão Porto, o seu programa que fala das coisas, pessoas e empresas que fazem do Porto de Santos o maior complexo portuário da América Latina. Hoje estamos aqui ao lado do jornalista e escritor Alessandro Attanes, autor do livro Esquinas do Mundo. E ele vai conversar com a gente sobre o processo de criação desta obra. Boa noite, Alessandro. Boa noite, telespectadores. Então, Alessandro, você já vinha atuando nessa área, né, de literatura, tendo como partida e inspiração, principalmente, o Porto de Santos, e acabou enveredando pela criação desta obra. Fala um pouquinho pra gente como é que se deu isso e o porquê do Porto como linha mestra aí dos teus escritos. A minha ideia foi mostrar como o Porto de Santos pode ser estudado, pode ser visto e analisado por meio do que escreveram poetas, escritores, cronistas, viajantes sobre essa imensa, né, massa que é o Porto de Santos. Assim, como a gente pode ver a cidade por meio de um texto de um viajante que chega ao Porto pela primeira vez? Isso nos dá uma perspectiva diferente sobre a cidade. A ideia basicamente é essa, de como os escritos de literatura podem mostrar coisas sobre o Porto que os relatórios não mostram. Na verdade, o Porto é uma verdadeira nação, né? Uma porta aberta ao mundo, onde se tem todas as nacionalidades, onde se tem pessoas de todos os cantos do mundo e além das atividades, as peculiaridades de profissões, de atividades paralelas ao Porto, quer dizer, isso tudo é uma gama infinita, né, de modelos para a criação. Tem vários escritores, todos esses ângulos que você deu, o maquinário, as profissões, o dia a dia da cidade, né, de gente que trabalha não no Porto, mas atendendo gente que trabalha no Porto. Então tem todo um rastro do Porto na cidade que a literatura mostra de uma forma excelente. Temos um livro muito importante, o Navios Iluminados, que é um romance de 1937, que mostra, por exemplo, como o bairro do Macuco ele tem uma relação com o Porto que é vital. Mostra como aquela gente dos trabalhadores do Macuco se relacionam com o Porto, que é uma relação de vida. Desde das sereias que tocam, né, o início dos trabalhos, né, até o final do dia, a questão da caminhada entre o trabalho e a casa, como essas pessoas vivem em torno do Porto. É um registro, é um retrato maravilhoso da nossa cidade e da relação dos moradores com o Porto, que a gente não vê em relatórios. É a ficção que deu essa cara. Você também é mestre em História Social, não é isso? O que te atraiu mais para retratar exatamente essas condições e essas figuras que orbitam em torno do Porto? Eu acho que assim, na hora que eu comecei a estudar História, fazer o mestrado, eu vi que já havia várias pesquisas sobre História Econômica e História Social de Santos relativas ao Porto. Desde a capacidade do Porto, o crescimento, até a história dos trabalhadores, dos movimentos de luta dos trabalhadores. Isso já está bem sistematizado desde os anos 90 para cá. E como também sou um apaixonado por literatura, e sei que tem algumas pesquisas sobre isso, sobre como estudar história e literatura, não é nenhuma novidade minha, né, como pesquisador, eu trouxe essa tendência para esse nosso caso do Porto de Santos. O que os livros de ficção e poesia falam sobre o Porto de Santos. Sim, porque na verdade outros autores consagrados, como Jorge Amado, já vinham se debruçado, né, sobre atividades no Porto de Santos. Jorge Amado fala muito dos estivadores. Ele tem um romance, né, sobre Santos, que é a Agonia da Noite, que é uma greve de estivadores. A trilogia dele, isso, né, que faz parte de Subterrâneos da Liberdade, essa fase, né? Além de outros autores. Então você, na verdade, captou todas essas o que já existia, essa grande produção, e falou, olha, não, mas por aqui ainda há observações a serem feitas. Sim. Ou reflexões. A minha obra, como é a primeira obra que se debruçou sobre o assunto, eu meio que fiz uma coletânea de textos ficcionais sobre o Porto de Santos. Os poetas que vieram a Santos, aí para dar alguns nomes, o Pablo Neruda tem um poema sobre Santos, do seu livro A Barcarola, que é de 1967. A Elizabeth Bishop, poeta dos Estados Unidos, que veio morar no Brasil. Quando ela vem para o Brasil, ela chega em Santos e escreve um poema Chegada em Santos.
O modernista dos anos 20, Blaise Cendrars, um belga, que era amigo do Oswald e do Mário de Andrade, veio para o Brasil para conhecê-los, para visitá-los, né, e fazer uma viagem pelo Brasil. Chega em Santos e escreve um poema, Chegada em Santos também. Então, esse fato de ser uma porta do Brasil, né, uma esquina do mundo, o ponto de relação do Brasil com o mundo, isso tem uma riqueza de histórias, né? Acaba sendo um centro atrativo, é por onde as pessoas chegam e saem do Brasil. Inclusive visitantes, escritores, autores. O Lévi-Strauss, quando veio dar aula na USP, nos anos 30, ele chegou pelo Porto de Santos e descreve a subida da serra de uma forma fenomenal. Aquela massa vegetal da Mata Atlântica, para ele é uma novidade, foi uma viagem no tempo, na pré-história do mundo. Então tem esse poder de contar histórias, o Porto. Além desse fascínio que a gente percebe nessa tua narrativa, você em algum momento da tua vida, você chegou a trabalhar em alguma coisa relacionada ao Porto? Ou porque você é santista também, né? E desde de criança, enfim, ou desde de jovem, adolescente, o Porto já te atraía? Olha, não. O Porto me envolve, assim, eu cresci na Vila Matias e no Macuco, com janela virada pro Porto, com aquela luz amarela que ficava em cima dos armazenzinhos ali. Antiga Companhia Docas de Santos. Isso, né? Então, e tenho familiares, meu tio trabalhou no Porto, meu primo até hoje trabalha, é estivador, tenho primo estivador, mas eu mesmo nunca trabalhei. A minha questão foi mesmo de ser um observador. Eu acho que ser um observador desde a infância dessa paisagem humana, né, não uma paisagem natural, me fez, eu acho, de repente, criar essa sensibilidade que o amor pela literatura depois sedimentou. Quer dizer, e o interesse maior se deu a partir da tua entrada para a academia, enfim, dos estudos ou não? Na verdade foi algo pessoal também. Eu me formei em jornalismo no final dos anos 90, 96, 97 e mudei para Cuiabá, fui trabalhar lá em Cuiabá. Em 99, quando eu voltei, já voltei querendo estudar história. E eu acho que essa volta para a cidade me fez também conhecer esses livros de ficção e aí comecei essa relação de acadêmica e de amor também. Então, mas nesse período você era colaborador do site, né? Isso. O Porto Gente, e os teus poemas, os seus escritos falavam, tinham relação com o Porto também. Sim, sim. Então mas já é o Porto Gente começou depois da pesquisa, já foi um resultado da pesquisa. Eu comecei a pesquisar em 2001, 2002 e comecei a fazer esses textos para o Porto Gente em 2005 junto com o mestrado. Então é um caminho que é acadêmico e jornalístico e uma coisa vai iluminando a outra. O jornalismo toda semana fazia um texto, alimentava a dissertação e as reflexões da dissertação abriam novos caminhos para os textos jornalísticos até que saiu a dissertação e o livro 10 anos depois. Mas na verdade o Esquinas do Mundo é uma coletânea do que você já havia publicado ou não? Não, eu peguei alguns temas desses textos jornalísticos e os reuni em ensaios. Né? Eu saí do jornalístico e fui para o ensaístico no livro. O ensaio tem mais sabor, o texto é mais cuidado, a ideia é criar reflexão, não só informação, para que o livro seja lido por vários anos. Pois é, e uma curiosidade, por exemplo, se você já tem um texto escrito em determinado período, quando você retoma esse trabalho, é lícito ao autor interferir, modificar? Existe vamos dizer assim, uma tentação para fazer isso? E como você encara? Eu acho que isso depende do objetivo do texto. No meu caso, como era transformar informação em reflexão, eu tive que mexer. Tanto em transformar o texto com mais riqueza de reflexão e também em transformar o texto com mais beleza para ser lido, porque é algo para ser consultado e ser guardado. Então é tanto um objetivo estético de transformar num texto melhor para ser lido e ao mesmo tempo mais denso com mais reflexão. Mas quando se trata, por exemplo, de um poema, você acha que o autor ele tem esse direito?
Eu acho que cada autor faz a sua decisão. O Jorge Luis Borges, por exemplo, o argentino, ele morreu mexendo na própria obra. A cada reedição ele mexia em coisas que ele não gostava. Tem autor que nunca mais encosta, escreveu, publicou e vai fazer outra coisa. Tem vida própria. Se você interferir, você está modificando. Aí vai da personalidade de cada um. Não quero mais o Alessandro, eu vou modificar o Alessandro. Tem esse lado também, né? No meu caso, havia essa necessidade de transformar a informação em reflexão. Então tinha um objetivo. Pois é. Além então de, como você disse, do resgate do que já havia sido produzido, você acrescentou novas informações e novas visões sobre essa parte da tua produção literária. Sim. Por exemplo, nesse livro que eu citei, O Navios Iluminados, há algumas cenas que mostram o dia a dia das pessoas, daquele macuco dos anos 20 para os anos 30. O que elas comiam no café da manhã, como eram as casas, como moravam, quem pagava aluguel. Uma predominância de chalés. Como eram chalés no macuco. O que se comia nas cantinas da Docas. Então tem uma série de informações sobre a vida das pessoas reais que não tem nos relatórios da Codesp. Mas está na ficção, porque o autor, ao fazer essa ficção, ao dar vidas para os personagens, ele tem que trazer para a história um monte de informação que é da vida real. Como eram as casas, o que se comia, qual era o horário de trabalho, como viviam as pessoas Tem um personagem que anda a pé para economizar o bonde. Então a gente tem acesso a uma série de informações sobre o dia a dia das pessoas que são informações reais, apesar de estarem num livro de ficção. E a gente pode conhecer aquele dia a dia por meio desses livros. E o autor do Navios Iluminados, Ranulfo Prata, não é isso? Isso. Era um médico, então ele tinha uma convivência, que ele trabalhava também nas docas, né? E tinha... Sim, o Ranulfo atendia, né? Ele é um migrante, né? Ele é um migrante, vem de Sergipe. Em 1927 ele é admitido para ser radiologista da Santa Casa, passa a trabalhar também na Beneficência e depois no ambulatório da Companhia Docas e no próprio consultório. E por ser radiologista, né, trabalhar com pulmão, ele tem uma experiência muito grande com a questão da tuberculose na cidade. E essa experiência ele leva para o Navios Iluminados. Então a gente também tem uma questão de como a saúde da cidade e dos trabalhadores daquele momento aparece no livro, com uma riqueza muito grande, tanto do realismo das descrições de um médico, como também de um humanista. A descrição dela é realista por ser médico, mas não é técnica e fria. Ela é imbuída de um sentimento humanista de mostrar a vida daquelas pessoas. Na verdade, o sofrimento do paciente, né? Isso, a visão dele, a visão desse autor é de respeito àquelas pessoas e não de vê-las como pacientes apenas. Isso dá uma riqueza imensa. É um livro belíssimo que teve uma reedição recente pela USP, pela editora da EDUSP, agora em 2014 para 2015, numa coleção chamada Sabor Literário, se eu não me engano. Mas é pela EDUSP, uma edição que tem o objetivo de resgatar alguns livros que ficaram meio de lado da história da literatura brasileira do século XX. E sempre o Porto como um ambiente central. Sim, o Navios Iluminados tem o Porto e a relação dele com a cidade é o que a gente vê nesse livro. Muito bem. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho com o Conexão Porto. Olá, retomando o Conexão Porto, a gente está conversando hoje aqui com Alessandro Atanas, autor do livro Esquinas do Mundo. Alessandro, você falou sobre o Navios Iluminados, da relação do porto com a cidade, o bairro, a população, isso a Santos dos anos 30 e principalmente ali o bairro do Macuco. Hoje, como é que você vê a relação porto-cidade, cidade do porto? Porque muito se confunde, é uma cidade que tem um porto ou é um porto que tem uma cidade? Que pergunta, né? Eu acho que essa questão de estudar a literatura, ela aceita essa pergunta sem concluí-la, entendeu? É o porto da cidade, a cidade do porto, como que é esse binômio? Porque é conflitivo, é de riqueza, mas também de amor e ódio é também, conflitivo. Né? Eu acho que, eu não falo, de novo, os autores de hoje, eles mostram essa relação do porto que é meio precária com a cidade.
Você pega os poemas dos anos 30, 40, do Ribeiro Couto, do Narciso de Andrade, eles têm uma relação com o porto assim de uma nostalgia. Eles falam dos adeuses, das pessoas que vão no cais. E num poema do Narciso, que se chama Cais, o narrador fala de detalhes da embarcação. Então é de uma época em que se pode chegar ali na beira do cais e ver as coisas. Hoje, desde os anos 90 para cá, um pouquinho antes, mas mais forte dos anos 90 para cá, o porto está fechado à população. Para a gente ter acesso ao porto, a gente precisa passar para Vicente de Carvalho, ou de lá para cá. É uma forma de ter acesso ao porto, é usar esse transporte entre as duas cidades, entre Santos e Guarujá, porque para visitar o porto mesmo não tem como, a gente tem que usar esse subterfúgio. Porque na verdade você saindo ali no canal da travessia, né? Isso. Pelas catraias, é um descortinado. A gente vê é o único formato. Você fica ali do ladinho, embaixo do navio. A gente não tem mais acesso ao porto para ver o porto, a gente precisa fazer essa travessia entre as duas cidades. Ainda bem que esse urbano, que se coliga por meio do canal ali, nos permite ainda ver o porto. Isso se reflete nos autores contemporâneos de uma forma muito significativa. O Alberto Martins tem um livro que se chama Cais, de 2002, é um livro de poemas, em que ele só vê os navios da ponta da praia. Ele até fala, só da ponta da praia se vê navio a olho nu. É ali que a gente dá adeus aos navios, né, que saem de viagem, de passeio, é na ponta da praia, não é lá de onde eles saem no terminal, né? No terminal. O Flávio Viegas Amoreira, outro poeta, ele já tem um livro que se chama A Biblioteca Submergida, um outro se chama Mar Alto, um terceiro que é Escorbuto, Cantos da Costa. São títulos que já mostram essa cidade já mais da ferrugem, de um porto mais desolado. Os poemas do Alberto Martins, a cada 3 poemas, não tem adeuzinho como era lá na época do Ribeiro Couto. Fala da ferrugem do casco dos navios. Essa ferrugem aqui dos armazéns do 1 ao 8, que são aqui atrás de nós, que estão em ruínas. Então, esses poetas da contemporaneidade, eles mostram... Da contemporaneidade é uma palavra feia, né? Os poetas de hoje, né? Os poetas de hoje mostram esse porto difícil. O Alberto Martins, ele no História dos Ossos, que é uma pequena novela, o mote inicial da história é o seguinte: o personagem recebe uma ligação, um santista que trabalha em São Paulo, algo bem significativo também, né, da nossa cidade, né? É um santista que trabalha em São Paulo, que recebe uma ligação da administração do cemitério do Paquetá, avisando que o cemitério vai ser transformado num pátio de container e que ele tem que ir lá tirar o osso do pai dele que está lá e levar para outro lugar. Eu acho que essa situação inicial mostra de uma forma muito forte o impacto das operações portuárias na cidade. E eu falo isso sobre em cima dos apitos aqui do trem. Porque é um lugar significativo, o cemitério do Paquetá. Todos nós conhecemos gente que está lá, parentes, amigos, pais de amigos. Da história. Meu avô está lá. Mas enfim, então esse lugar significativo da cidade, nessa ficção, é transformado num pátio de container. É traumático, é ficcional, mas afeta essas relações, mostra essas relações entre o porto e a cidade, que são reais. Por exemplo, quando o clube portuário saiu do Macuco e foi para o Canal 1, aquele pedaço que era um clube da cidade, clube portuários, né, que já mostra também a relação, mas era um espaço da cidade, era um clube que ficava num determinado território, que foi tirado da cidade para servir ao porto, que agora é a perimetral que passa ali. Então esse conflito do território, do porto que tira pedaços da cidade, ainda que o Alberto Martins tenha ficcionalizado em torno do Paquetá, do cemitério, esse lugar sagrado, mas e aí? É verdade, a relação é verdadeira que ele mostra. E ele dramatiza colocando num espaço, num lugar significativo para nós e para os nossos antepassados, não é? Sim, mas lá no Navios Iluminados, lá na primeira metade do
do século passado, né, havia essa relação, digamos assim, cortês, né, da população, principalmente dos portuários, com o porto. Hoje é uma relação conflituosa, né? Eu diria que era mais aberta, não cortês. Era uma relação, o que o porto era aberto para a cidade mais aberta para o porto. Então havia uma relação que era mais rica, de repente, do que... Era mais cortês, mas também podia ter mais conflito. Era aberta, era mais rica para mim. Que o trabalhador do porto levava, né, para o bairro uma extensão do porto. Isso. E vice-versa. E ele ia até o porto de uma forma mais fácil. Essa relação hoje está muito fechada, não é uma relação aberta. Em relação às barreiras, a gente remonta aí a destruição das Torres Gêmeas, em que se expandiu pelo mundo todo. Os códigos de segurança, o medo do terror, código de segurança, você entra, você não entra e tal, e nem o trabalhador não pode entrar, se ele esquecer o crachá, ou se ele tiver um acidente, queimar as digitais, não vai poder passar nas catracas, nos identificadores digitais, enfim. E esse nosso encontro mesmo é feito aqui porque pra gente conseguir uma autorização para gravar lá dentro, a gente ia gravar isso em 2028, alguma coisa assim. Então essa relação do santista com o porto, ela ficou muito rígida e dura e dependente de códigos de segurança. E isso se reflete também nos poetas, de como eles lidam com essa situação de não acesso ao porto. Então, e a partir daí você vai ter uma produção, vamos dizer assim, mais dramática, mais afastada, ou mais de conflito mesmo? Eu acho que esses poetas de hoje, eles mostram isso. O outro poeta, Ademir Demarque, ele tem um livro do sereno que enche o Ganges, apesar de fazer uma alusão ao rio lá da Índia, é uma observação, ele sobe o morro ali na divisa com São Vicente, no José Menino, e vê os navios na Bahia, e fala das luzes dos navios. De novo, o poeta teve que procurar um outro lugar para ver o porto, porque não consegue atravessar ali o portão e ver do cais. O Alberto Martins foi na mureta da Ponta da Praia. Então eles buscam novas formas de ver essa relação do porto com a cidade, porque o próprio porto não permite a gente entre nele. Tá, Alessandro, e essa mudança você acha que também passa pela primeira fase da concessão do porto, para a família Guinle, depois vem a Codesp, aí os processos de modernização, automoção e terminais privativos, que também muitas vezes são grupos multinacionais e que perderam a identidade com a cidade, porque a Companhia Docas, apesar de os gestores serem do Rio de Janeiro, família Guinle, mas tinha uma proximidade, né? Tinha uma certa familiaridade. Hoje não, hoje você não sabe quem é o operador, de onde que ele está, né? É uma questão da natureza do capitalismo corporativo de hoje, né? Das empresas que se comem umas às outras e uma é dona da outra, e a empresa que faz pasta de dente, faz defensivo agrícola, e se eles trocarem alguma coisa lá, a gente morre. O veneno e o remédio. E a gente acaba não sabendo de quem é o porto. As grandes empresas, os administrativos delas ficam no Rio, em São Paulo e em Brasília. As operações são aqui na cidade e também as consequências, né? Mas as consequências continuam sendo na cidade. Quando teve quando aconteceram os congestionamentos por causa de safra, é a Baixada inteira que sofre com isso. Quando sai cheiro lá do bagaço nos armazéns de laranja, é a cidade que sofre com isso. Lá em Brasília, né? O incêndio, as consequências continuam sendo na cidade e na região. As decisões são em Brasília, mas as consequências continuam sendo aqui. A relação do porto com a cidade continua sendo no espaço, aqui no nosso território. Aquela história de que o mundo é muito grande, mas as coisas acontecem num círculo muito pequeno, né? É o Porto de Santos. É o Porto de Santos, é Santos, enfim. As grandes tragédias, os grandes temas acabam acontecendo aqui no nosso porto. Mas esse modelo de porto, esse cenário de porto, ainda é inspirador para a produção literária? Sim, porque a gente não pode achar que a poesia é só aquela coisa do adeus, do bonitinho, da batatinha quando nasce. A poesia também tem essa função
de continuar falando sobre as coisas do mundo. E a relação do porto com a cidade mudou e a poesia também vai mudar. Nós temos um outro caso, por exemplo, da Lídia Maria de Mello, repórter também, jornalista. Ela tem dois poemas que ela escreveu no final da época da ditadura, em 82, 83, que falam de um navio presídio no Porto de Santos, o Raul Soares. Então temos uma questão da história de Santos, também relativa ao porto, que é a presença desse navio funesto aqui no nosso estuário, que a poesia mostra. E ficou fundeado aqui. Ficou fundeado aqui atrás, né, de onde nós estamos. E ela mostra, por exemplo, a perspectiva de uma criança que ela era nos anos 60, esperando o pai sindicalista preso no navio. Então temos esse outro aspecto da relação com o porto na poesia da Lídia. Então nós temos vários momentos da história do porto no século XX que se reflete na literatura de uma forma que nos permite refletir sobre essa relação. Alessandro, e o homem do porto hoje, que é diferente do homem do porto, do Navios Iluminados lá do Ranulfo Prata? Quem é? Quem é o homem do porto hoje? A literatura... Não é o cara que carrega mais o saco nas costas, é o que sabe manusear um guindaste desses aí, eletronicamente. Isso, e quem coordena como vão ficar os containers dentro do navio, qual vai sair primeiro, né? A logística ganhou tirou até a arte do estivador, né? Isso. E assim, quem vai cantar, né? Qual poeta vai cantar essa nova forma de trabalho do porto? É uma questão ainda, porque eu ainda não achei um poeta que fale sobre como poetizar o apertar de botões do painel da logística. Alguém vai achar essa forma. Como criar ali uma história a partir dessa nova configuração do trabalho portuário. Quem vai ser esse protagonista? Não é mais o estivador. Quem vai ser essa figura que os escritores vão achar para mostrar essa relação? De repente, o Alberto Martins achou alguém de fora do porto que tem que buscar lá a alçada do pai, porque aquele local vai ser transformado num pátio de container, num pátio, né, de operação portuária. De repente, qual vai ser esse protagonista? De repente, alguém que está fora do porto, que vai ser esse novo protagonista da cidade? Os nossos poetas e nossos escritores de hoje que vão ter que mostrar isso. Mas com todas as transformações do porto e do homem do porto, esses dois modelos continuam sendo inspiradores. Sim, essa relação, ela já é secular, né? O Cais de Pedra tem já 100 e tantos anos, e antes já havia os trapiches, e essa relação que é conflituosa, que é de virar as costas, mas também é de se aproximar, ela vai continuar. Ela vai ter novas configurações, de acordo com as mudanças sociais e econômicas da sociedade, do Brasil e da própria cidade, e os poetas vão continuar tratando dessas relações. Ou para mostrar como era o dia a dia do trabalhador, ou para mostrar a falta de acesso, ou para, de repente, criar uma ficção científica pós-industrial, quando a ressaca levar as muretas e os armazéns, né? De repente a gente pode trabalhar num mundo santista pós-apocalíptico. O que vai acontecer com o porto quando a ressaca levar um monte de equipamento? Como vai reconstruir? Não vai reconstruir? É mais fácil fazer outra coisa? Decisões serão tomadas e escritores falarão coisas sobre essas mudanças. Muito bem, conversamos aqui com o Alessandro Atanes, autor de Esquinas do Mundo, que é uma indicação de leitura interessantíssima para você que assiste, que acompanha e que gosta do Conexão Porto. Muito obrigado e até o próximo programa.